Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Há muito tempo que vem sido requerida a discussão aqui no programa a respeito do dia de guarda. Se é o sábado, se é o domingo, se pode ser qualquer dia da semana. O que a Bíblia declaradamente afirma e ensina a respeito disso. Nós evitamos pautar esse tema em virtude de vários fatores, inclusive algumas controvérsias absolutamente injustas e que atendem a interesses pouco confessáveis. Mas também e principalmente pela falta de debatedores que se disponham a tratar desse assunto da maneira cristã, bíblica, amistosa, respeitosa e sabendo que um dia, que eu espero seja muito breve, todos nós estaremos no sábado eterno lá na Nova Jerusalém e juntos, para desespero de alguns. Bom, você vai poder tirar suas dúvidas a respeito dessa questão, que não é nova, é bastante antiga e que, ao contrário do que muita gente pensa, não é defendida apenas pelos judeus ou adventistas. Há batistas, chamados de batistas do sétimo dia, que inclusive já estiveram aqui no programa tratando de outras questões. Eles não se dispõem a tratar do dia de guarda, mas nós conseguimos um interlocutor de primeira grandeza dos adventistas que topou a parada. E também um pastor presbiteriano que vai nos mostrar por que nós não guardamos o sábado. Ouça, pondere, ore, examine as Escrituras e tire as suas próprias conclusões. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, iniciamos essa edição do programa Vejam Só, recebendo com muita alegria e honra o pastor Leandro Quadros, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que dispensa a apresentação, até porque ele é apresentador de programa também. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, reverendo. É muito bom voltar aqui ao Vejam Só, um programa que eu gosto muito. Eu percebo que o meu telespectador que acompanha o programa também aprecia muito, né? Então, receba aí o abraço de todos os telespectadores do Na Mira da Verdade para o seu programa também. E obrigado pela presença também do reverendo Ronaldo. Um prazer estar aqui com você também. O Na Mira da Verdade vai ao ar em que horário, pastor? Todas as segundas-feiras, reverendo, às 10 horas da noite, na versão em português. E às quartas-feiras, também às 10 horas da noite, na versão em espanhol. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. Ah, sim, a igreja que o senhor frequenta. Eu frequento, quando eu não estou viajando, né, eu frequento a igreja do bairro Jardim América, que fica na rua Edmundo Souza, não é, número 100, ali em Jacareí, interior de São Paulo. Ah, o senhor não mora em São Paulo? Eu moro no interior, que é em Jacareí. Então, faço sempre uma viagenzinha para estar aqui com vocês. Muito obrigado pela deferência. O prazer é meu. Deus o abençoe. Do outro lado, o reverendo Ronaldo Vasconcelos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está se tornando, à semelhança do pastor Leandro, parceiro aqui do Vejam Só. Né? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Graça e paz aos irmãos, ao amado pastor Leandro. É um prazer, mais uma vez, estar aqui, especialmente para tratar desse assunto que é muito importante também dentro da tradição reformada a qual eu pertenço. O senhor pastoreia qual igreja? Eu sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Paulistana. Nós nos encontramos dominicalmente no Hotel Intercontinental, na Alameda Santos, 1123. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu agradeço. E saudações à igreja lá, né, que tem cedido os seus ministros para estarem conosco. Verdade, né? O Dr. Heber esteve semana passada conosco, uma entrevista extraordinária, abrindo horizontes aí para a vida na Nova Jerusalém e causando coceira, viu? Ele ficou de voltar para explicar melhor esse assunto. Coisa boa. O pastor titular lá é? É o reverendo Davi Charles Gomes. Então, o reverendo Davi, que faz tempo que o senhor não vem, hein, reverendo? Precisa vir aqui honrar o time que o senhor tem cedido para nós aqui. Vamos assistir a matéria que apresenta o tema e depois nós ouviremos as ponderações dos nossos convidados no Vejam Só. Nos primeiros capítulos do livro de Atos,
Os primeiros cristãos eram predominantemente judeus. Quando os gentios começaram a receber o dom da salvação através de Jesus Cristo, os cristãos judeus tinham um dilema: quais aspectos da lei mosaica e da tradição israelita os cristãos gentios deveriam obedecer? Os apóstolos então se reuniram e discutiram sobre o assunto no Conselho de Jerusalém, registrada no capítulo 15 de Atos. A decisão foi a seguinte: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Diante dessa solução apontada pelos apóstolos, queremos propor a nossa pergunta de hoje, pois parece que esse momento foi um momento histórico da divisão que iremos apontar. Qual dia da semana o cristão deve guardar? Temos dentro do pensamento teológico duas correntes, na verdade, talvez até três possibilidades, mas todos esses pensadores concordam que devemos sim louvar a Deus, prestar culto a Ele em todos os dias da nossa vida, e não em apenas um. Podemos dizer então que existem aqueles que afirmam que essa questão do dia do culto é referente à liberdade cristã, ou seja, isso não deve ser motivo de julgamento. Existem igrejas, por exemplo, que fazem cultos aos sábados e aos domingos. Se o cristão quiser guardar o sábado, pode. Se preferir o domingo, também pode. Para outro grupo de estudiosos, guardar o sábado é uma questão de obediência ao mandamento de Deus. Se Deus mandou, precisa ser obedecido, pois a negligência será a ruína da pessoa, ou seja, a perdição. Para outros teólogos, embora o sábado esteja nos 10 mandamentos, ele tem um elemento profético e tipológico, referente ao descanso que Deus haveria de dar ao seu povo. E esse descanso se concretiza ou tem seu fundamento na ressurreição de Cristo. Bom, esse tema é muito polêmico, gera muito debate, e é exatamente por isso que é pauta do Vejam Só de hoje. Prepare-se, pois o nosso debate está apenas começando. Chegou a hora, então, de esclarecermos essa questão, ouvindo, os dois lados, o lado dos irmãos sabatistas e o lado dos irmãos que guardam o domingo, à luz aí do que você viu na matéria e de outras questões que vão ser levantadas pelos nossos debatedores. Mais uma vez, quero agradecer a disposição muito rara dos dois irmãos que aceitaram vir discutir de maneira muito bíblica essa diferença de opiniões. Vamos lá. Pastor Leandro Quadros, o senhor é o mais velho, embora não seja um debate presidencial, não haverá tempos nem nada, até para tornar a coisa mais fluente, o senhor começa. Tudo bem, tudo bem. Em relação ao sábado, queridos, nós temos 3 formas realmente de abordarmos o assunto, né? Pode ser feita uma abordagem dispensacionalista, não é? Que divide a história da salvação e coloca a lei como fazendo parte do Antigo Testamento. Pode ser feita uma abordagem alegórica tipológica, né? Que pode apresentar o sábado como um símbolo apenas, né, do descanso eterno que teremos em Cristo na eternidade, ou nós podemos fazer uma abordagem com base na teologia da aliança. E essa é a abordagem que eu gostaria de fazer agora, tá? Com base na teologia da aliança. E por quê? Quando estudamos a teologia da aliança, nós aprendemos em Hebreus 13, 20, por exemplo, que existe uma aliança eterna entre Deus e os seres humanos. Isso significa que as demais alianças, elas são apenas desdobramentos das demais alianças, né? E em todos esses desdobramentos, sempre 2 coisas estiveram envolvidas, né? O sangue do Cordeiro, que propiciava o perdão, a expiação do pecado,
e o estilo de vida ético daqueles que aceitavam fazer parte da aliança. Considerando que as alianças são um desdobramento da aliança principal e eterna que sempre existiu, nós adventistas pensamos, queridos, o seguinte, que se o plano de salvação é o mesmo para as pessoas do Antigo Testamento, só foi ensinado com um recurso pedagógico diferente, e o plano de salvação é o mesmo para nós, nós não vemos de um porquê de o estilo de vida ético do cristão atualmente ser diferente do estilo de vida ético daqueles que também eram salvos pela graça no Antigo Testamento. Então, um exemplo que eu gostaria de começar citando é Hebreus 8:10, falando do que aconteceria na nova aliança, que na verdade é nova no sentido de que foi aperfeiçoada em Cristo. Agora não é mais o sangue do Cordeiro que faz a expiação, mas é o sangue de Cristo. Nós percebemos que na nova aliança não há uma mudança de lei, mas há uma mudança na forma de se relacionar com a lei. Porque no passado eles não compreenderam devidamente isso. E aí Hebreus 8:10, citando Jeremias 31, 31 a 34, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então nós percebemos aqui uma continuidade de um estilo de vida ético, tanto para o povo do Antigo Testamento, quanto para o povo do Novo Testamento. Porque a lei agora ela é impressa no coração do ser humano. E dentro desta lei nós cremos que deve constar o sábado por algumas razões. A primeira delas, nós seres humanos, queridos, temos a tendência de vivermos de forma autônoma. E quando nós vivemos de forma autônoma, longe do nosso Criador, só besteira fazemos. O sábado é um mandamento que nos lembra que nós não podemos viver de forma autônoma. Ele nos lembra que nós temos um Criador a quem devemos prestar contas. E é por isso que a análise da teologia do sábado tem que começar na aliança que Deus fez com Adão, na aliança adâmica e em Gênesis 2. Então, Gênesis 2 diz assim, verso 2, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, o sábado primeiramente nos mostra que não podemos agir de forma autônoma, porque fomos criados por Deus. Só que o sábado preserva também em nós o senso do sagrado. Algo que é totalmente perdido nessa nossa cultura pós-moderna e cética. E por que o sábado também mantém um senso do sagrado? Porque, de acordo com o texto, Deus abençoou e santificou o 7º dia. Então, nós percebemos que este mandamento, por nos ensinar a não vivermos de forma autônoma, porque temos um Criador, e por nos ensinar o senso do sagrado, porque Ele santificou esse dia, provando que nem todos os dias são iguais, porque senão Ele teria santificado, abençoado todos. Então, nós vemos que é muito importante, sim, a observância do sábado hoje. Não como um meio de salvação. Nós não cremos na salvação pelo sábado ou salvação pelas obras, mas como resultado de um coração transformado pela graça e que não deseja ser autônomo e que deseja preservar a lembrança, o senso do sagrado. Ok? Então, resumidamente, era isso que eu queria dizer para iniciarmos. Muito obrigado, o senhor é bastante pedagógico. Obrigado, reverendo, obrigado. Do outro lado, nós temos o reverendo Ronaldo Vasconcelos, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, um dos eruditos da denominação e que tem se tornado parceiro nosso aqui. Reverendo, e o que o senhor tem a dizer sobre essa questão do dia da guarda? Muito bem. A teologia do pacto, a teologia da aliança, é uma teologia muito cara à tradição reformada. E nós, da Igreja Presbiteriana, também mantemos muita coisa daquilo que o pastor Leandro acabou de falar. A teologia do pacto, inclusive, é um dos distintivos da tradição reformada ali, logo no início do século XVI, especialmente no século XVII, quando ela começou a se desenvolver ainda mais, especialmente ali na Holanda. Então,
essa perspectiva de que Deus tem um pacto da redenção, esse pacto que ele fez consigo mesmo, intratrinitário, e que ela é aplicada, primeiramente em Adão, chamado também de pacto das obras, e posteriormente o pacto da graça, como mediador, Jesus Cristo, diante de várias administrações distintas com esse pacto, nós também vemos dessa forma. Acho que o grande ponto, e aí já para ser mais objetivo no nosso debate, o grande ponto será em como nós podemos guardar esse sábado. É importante lembrar que a palavra Shabbat, do hebraico, não necessariamente é traduzida por sábado, né? O próprio pastor Cocarelli teve uma certa dificuldade em dizer a respeito da minha posição. Já que eles são sabatistas, qual seria a minha posição? Eu sou sabatista também. Só que sabatista de origem shabática, do descanso do dia do Senhor no domingo. Então, o sábado cristão é o domingo a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas o termo Shabat, que você vai encontrar tanto aqui em Gênesis 2, já mencionado pelo pastor Leandro, mas também em Êxodo 20, versículo 8, que trata do lembra-te do dia do Senhor, né? Lembra-te do sábado, lembra-te do descanso, Shabat, também ele está instaurado. E também Deuteronômio 5, 12 e 15. Para resumir, o Antigo Testamento aplica a ordenança criacional de descanso dada pelo próprio Deus a Adão em Gênesis 2, uma vez que Adão deveria imitar Deus, seguir aquilo que Deus já havia feito. Então, ele precisa agora aplicar isso. Como é que eles aplicam no Antigo Testamento? De duas formas: lembrando da criação e lembrando da redenção em Êxodo. Esse mesmo agrupamento binário de motivações vai ser encontrado no Novo Testamento. No entanto, nós vamos observar que há algumas modificações, diferente do que o pastor Leandro falou, que a lei do Senhor deve ser guardada da mesma forma. Nós precisamos observar que nem ele mesmo guarda da mesma forma. Por exemplo, a lei do Senhor, no Antigo Testamento, ordenava que aqueles que quebravam o sábado deveriam ser apedrejados. Eu acredito que mesmo a igreja adventista, mesmo alguém que confesse a fé adventista, não deve ser apedrejado segundo a doutrina adventista. Também há outras ordenanças, como, por exemplo, das festas e de como tudo isso deveria ser feito. Em especial, tudo isso aponta para o templo, para como o culto e a adoração de Israel era feita dentro da ordenança do templo, as ordenanças levíticas. Daí a nossa divisão, a nossa distinção das leis cerimoniais. E é exatamente a esse respeito que Colossenses, capítulo 2, trata. Em Colossenses, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, cuidadosamente, diz que não se deve manter essa mesma forma de guardar como outrora foi guardada. Então, veja só o que diz o apóstolo Paulo a esse respeito. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui nós encontramos uma disputa na igreja de Colossos, onde havia um grupo que posteriormente vai ser conhecido como gnóstico, que unia o platonismo, a filosofia grega, unia a religião judaica e o cristianismo. E especialmente eles uniam a visão de Filo de Alexandria, que era um platônico e judeu. E é por isso que o apóstolo Paulo usa aqui uma terminologia muito importante. Ele fala de sombra e corpo. Isso aqui tem a ver com a alegoria de Platão, da caverna, onde os homens que nasceram amarrados e encarcerados numa caverna, só conseguiam ver sombras. Até que um deles, um belo dia, consegue se desencilhar. E ao se libertar, ele começa a ver os corpos como eram de verdade. Ele volta para a caverna e diz, olha, tudo que a gente está vendo é apenas sombra. Os corpos estão lá. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que as festas, ou da forma como o cerimonial era feito, inclusive como o sábado era feito, tudo isso apontava para Cristo,
de modo que não deve mais ser guardado da mesma forma. Há alguma modificação. A modificação que se faz, dentre outras, é o dia da redenção, porque o nosso dia da redenção agora é o domingo, por causa da ressurreição de Cristo. E é isso que está em Hebreus, capítulo 4, versículo 9 a 10, que eu pretendo expor numa outra forma para dar mais tempo de diálogo, não ficar muito demorado. Mas esse é meu ponto inicial. Bom, já pela fala dos dois irmãos eruditos aqui, você já viu que há sólidas razões de um lado e de outro e eles vão, agora a gente vai apertá-los, né? E eles vão esclarecer as questões todas. Mas antes você responde à nossa pesquisa, obviamente, adivinha qual é a pergunta? Está lá no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos lá? Você crê que o sábado seja o único dia de guarda biblicamente válido? Biblicamente válido, sim ou não? Ao final dessa edição a gente verifica o resultado parcial, né? Porque a enquete só fecha no dia depois da exibição do programa, tá bom? E a grade, hein? A grade tem aula aos sábados, mesmo para os sabatistas, que se reúnem aos sábados. Não tem aula no domingo, mas tem aula exclusivamente aos sábados para quem não pode estudar durante a semana. Tem aulas também ao longo da semana. O dia que eu dou aula na grade é terça-feira. Pois bem, aí pertinho da tua casa tem uma unidade para você estudar a Bíblia. O curso bíblico está presente nas mais de 600 unidades da grade. Outros cursos vai depender da filial. Tem curso de inglês, espanhol, usando a Bíblia, tem curso de música para quem quer cantar, tem curso de música para quem quer tocar, tem curso de louvor para quem dirige o louvor, tem curso de administração eclesiástica, história, filosofia, teologia, tudo voltado para a obra de Deus. Então, liga para a grade amanhã, no horário comercial, 0 operadora 11 3115 0819 ou entra no site agrade.com.br. A gente volta já. Olha, excepcionalmente hoje, para dar mais tempo aos nossos convidados, não exibiremos as fotos do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. E se você ainda não participou, participe. Mande seu vídeo para cá, grava um vídeo aí com a sugestão de tema ou de convidado, o que você quer ver abordado aqui no programa e poste no vejamsó@rittv.com.br. Não pode ser no Facebook, porque o Facebook não permite mais abrir vídeos, tá? Então é pelo e-mail, vejamsó@rittv.com.br. Você pode ganhar simplesmente nada menos do que a Enciclopédia Histórica de Jesus, editada pelo Dr. Rodrigo Silva, que é o maior e mais famoso arqueólogo brasileiro. Olha lá, Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Uma obra fascinante, segunda edição. Os QR Codes estão ampliados com um monte de vídeo de coisas novas que apareceram aí na arqueologia, tá? E quem manda a foto tem menos chance de ganhar, porque as fotos são mais numerosas que os vídeos, mas ganha um presente igualmente valioso. A Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil acabou de lançar a Bíblia YouVersion. Mas a Bíblia YouVersion é eletrônica. Pois é, agora está saindo em papel, também com os QR Codes abundantes para você. Você está lendo a Bíblia no papel, focaliza lá com o celular o QR Code lá e abre lá um vídeo, uma série de notas e comentários a respeito da passagem que você está lendo. Então, é uma ferramenta fantástica para você. 2 presentes inigualáveis que o Vejam Só está dando. Um para os vídeos, outro para as fotografias. Não perca tempo, tá bom? Vamos lá. Pastor Leandro Quadros, me surpreendeu saber que vocês são aliancistas. Uhum. Me surpreendeu muito. E até o reverendo Ronaldo admite que esse é um ponto muito forte, né, entre vocês. Mas parece que os argumentos dele são fortes também. Como é que o senhor os derruba? Começando com Colossenses, por exemplo. Vamos lá. Eu quero chegar em Colossenses, reverendo, antes eu queria demonstrar uma coisa importante. Mesmo que a palavra sábado, né, signifique descanso, a Bíblia faz questão de nomear qual é esse descanso. Então, quando é nomeado o descanso, já não resta mais dúvidas de que é sábado e não é domingo, não é segunda e não é terça. Então, por exemplo, no próprio 4º mandamento, né, já é nomeado. Diz assim, Êxodo 28, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí segue dando as razões, não é?
E no versículo 11, não é? Para observar, porque o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, ele é nomeado aqui. Jesus também nomeia o sábado. E em Marcos 2,27, quando ele diz assim, ó, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, ele está ali corrigindo, óbvio, uma maneira distorcida e legalista de guardar-se o sábado entre os fariseus. E quando Cristo fala que o sábado foi feito para o homem, ele remete a nossa mente para onde? Para Gênesis 2:2. E quando Cristo remete a nossa mente para Gênesis 2:2, na correção que ele faz aos fariseus, ele está dizendo o seguinte, veja, o sábado foi estabelecido para benefício do homem. É por isso que um autor adventista diz o seguinte, o sábado é um lembrete de uma relação de amizade que Deus quer ter para com o ser humano. O rei do universo separou um dia de 24 horas para deixar de lado o seu trono no universo, diríamos assim, e passar o dia de 24 horas aqui com Adão e Eva. Então, Jesus nomeia o sábado e leva a mente nossa para o Gênesis. Um outro detalhe, o estilo de vida ético do cristão hoje tem que ser o mesmo do passado, e quando eu disse isso, eu não me referi à forma de aplicar a lei pela transgressão. Por exemplo, o pastor bem disse que quando se profanava o sábado, o indivíduo era apedrejado. Só que Números 15, 30 a 35 demonstra que isso ocorria quando o pecado era aquele pecado de levantar a mão em riste e desafiar Deus. Não era uma simples desobediência ou uma simples transgressão, como qualquer um de nós pode fazer em relação à lei de Deus. E se nós abolíssemos o sábado pelo fato de as pessoas serem apedrejadas naquele dia, então nós tínhamos que abolir também o mandamento honra teu pai e tua mãe. Porque qualquer um que não honrasse o mandamento honra teu pai e tua mãe era morto também. Então esse não é um critério válido para nós determinarmos a validade ou não do mandamento. E agora vamos então brevemente para Colossenses 2,16. Existem entre os intérpretes adventistas e também entre intérpretes evangélicos algumas opiniões diferentes sobre Colossenses 2,16. Mas o que eu quero mostrar aqui é que o texto de Paulo em nada desmerece a observância do sábado. Por exemplo, existem intérpretes adventistas, reverendo, que assim como o doutor Albert Barnes, que é uma autoridade presbiteriana, que interpreta Colossenses 2,16 como uma referência aos sábados cerimoniais. Dr. Barnes não é um observador do sábado, mas na interpretação dele, aqui seria os sábados cerimoniais. Agora, uma outra linha de intérpretes explica que realmente a sequência dia de festa, lua nova, dia de festa, lua nova e sábados é uma sequência anual, mensal e semanal. E eu vou para essa linha hoje. E aí eu quero mostrar contextualmente o porquê que o problema não é o sábado aqui. Até porque Paulo guardava o sábado. Alguns até alegam assim, muitas vezes, Paulo guardava o sábado porque ele queria evangelizar os judeus na sinagoga, porque está lá em Atos 17:2, Atos 18:3-4. Mas nós podemos provar que não, Paulo não guardava o sábado por ser judeu, simplesmente. Atos 16:13 é um texto muito forte, que mostra Paulo guardando o sábado num território pagão, sem a presença de nenhuma sinagoga. E aqui é dito o seguinte em Atos 16:13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentamo-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, no sábado, Paulo não estava construindo tendas, estava evangelizando, não tinha sinagoga, num lugar pagão, em meio à natureza, celebrando o sábado. O que isso nos mostra? Que Paulo celebrar o sábado e depois dizer para os colossenses, olha, eu celebro o sábado, mas vocês não guardem, é uma coisa totalmente incoerente. Então, nós temos que entender em que sentido Paulo foi contra o sábado aqui. Então, quando fazemos uma análise do capítulo, obviamente da carta toda, mas aqui só do capítulo, nos versos 8 e 9 percebemos que o problema em Colossos começa porque eles estavam ofuscando a pessoa de Jesus Cristo da relação com eles. Paulo começa dizendo o seguinte, olha, cuidado com essas vãs filosofias humanas, e aí ele segue, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o Senhor Jesus Cristo estava sendo ofuscado aqui. Nesse contexto em que o sábado é mencionado, olha o que diz o verso 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos.
Veja, estava tendo aqui uma observância de dias, de sábado, em que Cristo era deixado de lado, havia um culto angelical aqui, uma idolatria, obviamente, e quando nós vamos para os versos 20 a 23, fala especialmente no verso 23, praticava-se um rigor ascético. Então, o que nós cremos aqui? Que Paulo não está condenando a observância do sábado ou dizendo para o cristão celebrar qualquer dia, até porque Paulo não tem autorização para contradizer o que Cristo disse em Mateus 5,17, né? E quando Cristo fala em Mateus 5,17, não vim abolir a lei, mas cumprir, do grego plerô, quer dizer completar e encher, e é o que ele faz, né? Com o termo plerô, do sermão do monte todo, ele completa, ele dá o verdadeiro sentido à lei. Então, Cristo não autoriza nenhuma mudança à lei. Então, Paulo está sendo contra, assim, aqui, uma observância sabática, num contexto sincretista religioso, pagão, e que ofuscava Jesus Cristo na mente das pessoas. E eu finalizo a minha parte dizendo o seguinte, eu quero ler essa nota aqui da Bíblia de Estudo de Genebra, que, obviamente, não são observadores do sábado, esses eruditos, do domingo, mas eles têm um comentário muito coerente sobre Colossenses 2,16, que diz assim: Paulo não rejeitava a observância cristã correta das festas ou do quarto mandamento, assim como não rejeitava o jejum ou outras observações religiosas praticadas com a motivação correta. Então, o problema em Colossos é guardar o sábado da forma errada. Não sabemos como esse sábado era observado neste contexto pagão e sincretista, mas que Paulo não condena o sábado é bem claro, até mesmo pelo seu costume, décadas após a cruz, ele continuar observando o sábado até mesmo no território pagão. Muito obrigado, pastor Leandro. Reverendo Ronaldo. Bom, vamos lá. Foram muitas coisas ditas e eu vou tentar lidar com todas elas aos poucos. À vontade. Primeiro, a questão de Êxodo 20, né? Dar nome ao sábado. O irmão, acho que queria dizer, na verdade, o versículo 8 e 9, ou melhor, o versículo 9, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo é o dia de sábado. Então, sábado aqui, é bom que os nossos telespectadores observem, que toda vez que você lê sábado aqui no versículo 8, 9, 10 e 11 do capítulo 20, refere-se a descanso. A palavra pode ser traduzida por descanso, não necessariamente por sétimo dia. Mas ele diz que é o sétimo dia, e realmente, porque isso tem a ver com a criação. Mas o ponto que está sendo aqui lembrado é a observação de 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Isso é muito importante, porque o mandamento de descanso do quarto mandamento não se refere apenas ao descanso, refere-se também ao trabalho. O cristão deve trabalhar por 6 dias e descansar em 1. Isso é um chamado também para o trabalho, não é só um chamado para o descanso, deve ser lembrado. Então, observe que, apesar disso aqui ser dado o nome aqui, muitas outras festas, chamadas também de descanso, não eram no sétimo dia. Por exemplo, Pentecostes ocorria um dia depois do sétimo dia, que é o domingo. Então, observe que isso não era uma coisa estranha, mesmo dentro do culto do Antigo Testamento. Isso não era uma coisa extraordinária, mas já apontava para aquilo que realmente iria acontecer. Quando o pastor Leandro trata dessa questão de Colossenses, citando que o apóstolo Paulo guardava o sábado, comete um equívoco grave. Primeiro, lugar de adoração, a expressão usada, você pode procurar nos dicionários de grego, é uma referência provavelmente a uma sinagoga. Para que houvesse uma sinagoga, mesmo uma região pagã, era necessário apenas 10 homens. Então é muito improvável que não houvesse pelo menos 10 judeus ali. E mesmo que não houvesse 10 judeus naquela sinagoga, portanto não houvesse sinagoga, melhor dizendo, não houvesse 10 judeus naquela cidade, ainda assim, veja o que ele procurou, um lugar de oração. Então, se não for uma sinagoga, era um lugar que foi tratado como sagrado para os judeus, onde ali o apóstolo Paulo poderia evangelizá-los. Sim, não há nenhuma manifestação de adoração. Preste bem atenção. Como é que o apóstolo Paulo iria adorar com o povo que estava negando o Messias? Ele estaria reunido com aquele povo que era contrário à fé cristã. Ele estaria adorando em comunhão com eles?
De modo algum. A comunhão, o partir do pão, se dava no domingo, como diz Atos, capítulo 20, onde eles, no primeiro dia da semana, se reuniam para o partir do pão. Esse texto é muito importante, inclusive, para a gente entender uma outra expressão mais para frente que eu vou mencionar. Agora, voltando para Hebreus, capítulo 4, que era onde eu gostaria de mostrar a respeito, de fato, como deve ser guardado o dia do descanso. Hebreus 4, versículo 9 e 10, diz o seguinte: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Hebreus 4, 9 e 10 trata primeiramente do descanso da criação. Hebreus 4 trata primeiramente do descanso da criação. E depois começa a falar do descanso de Josué. É importante lembrar que o nome Josué é o mesmo nome para Jesus. A mesma palavra em hebraico para Josué é a mesma palavra para Jesus, assim como também em grego. Portanto, quando o apóstolo Paulo, melhor dizendo, quando o autor de Hebreus, nós sabemos quem foi, está tratando aqui do descanso de Josué, também está tratando do descanso de Jesus, que Jesus traria. Esse descanso é um já e um ainda não, porque como mesmo o pastor Heber já mencionou, nós estamos aguardando o grande sábado da eternidade, o grande descanso da eternidade. Enquanto isso não acontece, nós já podemos entrar nesse descanso do Senhor Jesus Cristo, nesse descanso que Ele mesmo descansou das suas obras. E quando foi que Jesus descansou das suas obras? No dia de domingo, no primeiro dia da semana. A igreja entendeu isso. A própria reunião dos apóstolos, que se repete nos evangelhos, Jesus aparecendo no primeiro dia da semana, depois, como mencionei, o capítulo 20, versículo 7, e especialmente, observe bem, Apocalipse, o capítulo 1, deixa eu ver aqui o texto, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que diz assim, João, né, falando da sua visão. Oh, meu Deus, a página não está ajudando. Apocalipse aqui. É o último livro. Isso. Esses, porém, quanto a tudo... Desculpe, eu continuo lendo Judas. Agora, versículo 10, agora sim. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Nós temos aqui a expressão Keriake Remerá. Essa expressão, dia que pertence ao Senhor, vai ser premiada, vai ser glorificada nos períodos pós-apostólicos pelos próprios pais da igreja para se referir ao domingo. Eles entenderam que João teve a visão no dia de domingo. Isso, por exemplo, você vai encontrar no Didaquê, que fala Kata Keriaken de Kiriou. O que está dizendo aqui? Que no dia que pertence ao Senhor pertence, uma ênfase, um pleonasmo grego aqui. Apesar do termo dia não estar presente no texto, ele é a melhor explicação, considerando o próprio uso em Apocalipse, versículo 10, capítulo 1. Então, você vai observar que isso foi cristalizado na doutrina cristã e nas próprias expressões utilizadas, que o dia de domingo é o dia da ressurreição, é o dia em que nós celebramos a nossa redenção, é o dia que devemos descansar e adorar aquele que nos fez entrar nesse descanso para a sua glória, Jesus Cristo. Temos que ir para o intervalo de novo, já voltamos com as ponderações no terceiro e derradeiro bloco do Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Mais uma vez agradeço a sua audiência. Pastor Leandro Quadros, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ouviu com atenção respeitosa as ponderações do reverendo Ronaldo, que por sua vez ouviu as dele. E então, estamos no derradeiro bloco. Vamos lá, pastor. Meu amigo. Vamos lá, eu quero fazer algumas ponderações, né, do que o reverendo falou, que eu também discordo pelo seguinte. Aqui no livro de Atos, nós temos muitas referências dos cristãos primitivos, décadas após a cruz, observando o sábado. Então, esses testemunhos, né, de observância do sábado da parte deles têm que nos falar muito fortemente.
E quando nós analisamos as reuniões realizadas no primeiro dia da semana, não vemos nenhum teor de sacralidade esses dias. Existe até mesmo um argumento chamado argumento gramatical em relação a esse assunto. Por exemplo, no Novo Testamento, como que os dias da semana são nomeados? Primeiro dia após o sábado, segundo dia após o sábado, terceiro dia após o sábado. Então, os demais dias não recebem a mesma importância que o sábado no contexto do Novo Testamento. E aqui em Atos 16:13, nós vemos Paulo, como bem disse o reverendo, evangelizando, né, reunindo-se no dia de sábado, mas nós cremos que um verdadeiro evangelista, quando ele está evangelizando alguém, ele também está adorando a Deus. Não importa onde quer que ele esteja. E não tem só esse texto de Paulo em relação ao sábado. Por exemplo, aqui em Atos capítulo 13, no versículo 42, disse assim: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Então, era o costume dele pregar nos sábados para atingir só judeus? Não, porque haviam prosélitos também no meio. E eu creio que, por exemplo, em Atos 16:13, já que não ocorreu numa sinagoga, seria uma oportunidade maravilhosa para Paulo, pelo menos, começar a introduzir uma mudança do dia de guarda por causa da ressurreição de Cristo no domingo. Mas isso não ocorre. Em Atos 17:2, diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Essa palavra no grego, segundo o seu costume, essa expressão indica que isto era algo de livre e espontânea vontade dele. Não era só para agradar judeu, né? Então, é algo que fazia parte do seu estilo de vida. E em Atos 18, versos 13 e 4, com o verso 11, percebemos que ele permanece 1 ano e meio em Corinto e que todos os sábados ele tinha o mesmo costume de ir à sinagoga. Só em Corinto ele guarda 78 sábados. Então, o que isso me mostra? Que Atos capítulo 20, verso 7, quando fala de uma reunião no primeiro dia, é simplesmente uma reunião circunstancial e não de adoração. Por quê? Aqui no contexto lemos o seguinte, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, o propósito dessa reunião não foi adoração, no sentido de santificar o domingo. O propósito foi o porquê? Porque Paulo iria partir de viagem no dia seguinte. E aqui nós temos um outro detalhe. Qual calendário foi usado aqui? Se foi o calendário judeu, né? Então a reunião, que é de pôr do sol a pôr do sol, a reunião seria sábado à noite. Agora, se foi o calendário romano, que é de meia-noite a meia-noite, então foi domingo à noite. Então o que nós pensamos? Já que é um texto que não traz informações precisas do momento desta reunião, mesmo que tenha um partir do pão como uma refeição de despedida por aquele apóstolo que iria viajar, não cremos ser um texto de forma alguma conclusivo para a observância do domingo, considerando o exemplo apostólico ao longo do livro de Atos. E quanto a Apocalipse 1:10, temos provas claríssimas de que mesmo os cristãos, né, pais da igreja, a partir especialmente do século II, considerassem Curiaque Remera como o domingo, nós temos provas de que a Bíblia não o faz. E aí eu gosto sempre de me perguntar, a minha regra de fé é a Bíblia ou são os pais da igreja? Não posso ignorar os pais da igreja, eles são importantes no estudo da teologia. Mas se eu fizer dos pais da igreja a minha regra de fé, então eu estou procedendo como um católico apostólico romano, que usa a tradição eclesiástica ao invés da Bíblia. Por que Apocalipse 1:10 não fala do domingo? Por alguns motivos. Primeiro, em Isaías 58, 13 e 14, Deus chama o sábado de meu santo dia. No livro de Ezequiel, de onde João tirou boa parte dos símbolos do Apocalipse, o dia de observância é o sábado. Podemos ler, por exemplo, em Ezequiel capítulo 20, verso 12, que o sábado, reverendos, era até um sinal da santificação
que o ser humano tem em Deus e não por suas próprias obras. Então, alguns dizem, né, guardar o sábado é legalismo. Nada disso. Ezequiel 20:12 é um símbolo, é um lembrete de que somos santificados por Deus e não pelo sábado em si mesmo. Então, veja, se o Apocalipse tira figuras do livro de Ezequiel, no livro de Ezequiel, o sábado é mencionado. Um outro aspecto importante, se João, no seu evangelho, no capítulo 20, verso 1, chama o domingo simplesmente de primeiro dia, e foi escrito mais ou menos ali, na mesma década do Apocalipse e também o evangelho de João, é muito improvável que João estivesse utilizando o Kyriake Hemera como uma referência ao domingo, porque no próprio evangelho dele, ele não dá muita importância ao domingo como dia santificado. E um outro aspecto para nós analisarmos em relação ao Apocalipse 1:10 é o seguinte: os judeus cristãos que receberam o Apocalipse 1:10, não teria relevância para eles a mensagem, eles não compreenderiam realmente o que João queria dizer se o assunto ali fosse o domingo. Por quê? Eles estão acostumados com o livro de Isaías, que fala que Deus chama o sábado no santo dia. João tira de Ezequiel várias das figuras do Apocalipse, e em Ezequiel o dia de guarda é o sábado. Então é óbvio que para a mente deles entender o que o João estava dizendo é que a visão ocorreu realmente no dia de sábado, que é o único dia do Senhor na Bíblia. Tanto que até Jesus, em Mateus 12:8, de sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado, não é Senhor do domingo. Ah, mas ele ressuscitou no domingo. Vejam, queridos, ele morreu na sexta-feira. Então, se a ressurreição no domingo é um argumento para eu guardar o domingo, então eu vou justificar a observância da sexta-feira também, porque o dia da morte dele é tão importante quanto o dia da ressurreição. E o último texto que eu quero finalizar para o reverendo comentar é Romanos 6:1-4. Nós não precisamos do domingo como um memorial da ressurreição, porque Deus já estabeleceu outro memorial para a ressurreição. E em Romanos 6:1-4, o memorial para a ressurreição de Cristo é o batismo por imersão. Quando eu sou mergulhado nas águas, eu estou morrendo com Cristo para uma vida de pecado. E quando eu sou erguido, eu estou sendo ressuscitado com Cristo. Então, se Deus estabelece o batismo por imersão como um memorial da ressurreição de Cristo, se o exemplo apostólico mostra que décadas após a cruz eles guardaram o sábado, e mais, se em Mateus 24:20, Cristo profetizou que 70 anos depois da cruz o sábado continuaria sendo guardado, mesmo que não seja esse o propósito, né? Ele falou assim: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Isso acontece 70 anos depois da cruz. Então, 70 anos depois da cruz, o domingo não era aceito pela comunidade cristã. Então, é por isso que nós sempre convidamos: Bíblia, vá à Bíblia, aceite a Bíblia como ela é. Temos que interpretá-la? Temos, mas nunca com os olhos dos pais da igreja, com os olhos de Cristo e do Espírito Santo. Sua vez, reverendo. Bom, Ele é bom de argumento. É O senhor sim. também é. Mas vamos considerar o seguinte: é claro que a Bíblia é a nossa fonte primeira e mais importante. O uso que faço do Didaquê é apenas para fundamentar o uso do termo, da palavra. Não foi nem a questão teológica. Tem até algumas questões que discordo de aqui, que você concorda, como a questão do batismo por imersão, que acabou de mencionar, a qual acredito não tem nada a ver com o texto de Romanos que acabou de dizer. Agora, o ponto que nós devemos observar a respeito de Apocalipse, com a expressão usada ali do dia do Senhor, é que ela não é uma expressão que é encontrada, por exemplo, na Septuaginta. A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. O dia do Senhor é um termo muito comum no Antigo Testamento, e referindo-se ao sétimo dia. Mas não é essa expressão que é usada, não é esse termo grego que é usado por João. João usa uma outra expressão, dando a entender que, de fato, está se tratando de outro dia, de outro uso. E isso referindo-se à ressurreição de Jesus Cristo, o dia em que Jesus ressuscitou, que é o dia que lhe pertence como o dia que ele descansou de suas obras, como Hebreus 4, de 9 a 10, nos mostra. Outra questão importante é que, como eu disse antes, em nenhum lugar nós encontramos os apóstolos guardando o sábado nas sinagogas.
É óbvio que eles estavam evangelizando. Como eu disse, eles não poderiam estar ali adorando com os judeus, os mesmos que negaram a Jesus, mataram Jesus e estavam ali em rebeldia a Jesus Cristo. Eles estavam sendo evangelizados. Não é que os apóstolos não poderiam estar com pecadores. Claro que poderiam, mas não era ali o lugar de adoração, de comunhão deles. Onde era esse lugar? De casa em casa. Atos, capítulo 2, versículo 46, diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, referindo-se à evangelização. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Partiam o pão, mais uma vez a expressão que lá está também em Atos 20, a mesma expressão grega, klau, que refere-se a essa instituição litúrgica do sacramento da ceia do Senhor. Eles partiam o pão de casa em casa, porque adoravam a Deus de casa em casa, porque não havia um lugar de culto para eles, ainda não havia. Assim como em Atos 20, versículo 7, eles estavam ali para adorar a Deus e fazer parte do sacramento da ceia do Senhor, do partir do pão, assim como Jesus fez. É a mesma expressão usada nos evangelhos para se referir ao partir do pão de Jesus Cristo, porque ele partiu o pão e deu aos discípulos, assim como ele partiu o seu corpo e deu para que fôssemos redimidos, fazendo também referência à redenção. Afinal de contas, tudo isso faz referência à redenção. O dia do domingo faz referência à redenção, o batismo faz referência à redenção, a ceia do Senhor faz referência à redenção, toda a nossa adoração, nossa vida deve se referir à redenção em Jesus Cristo. De modo que nós podemos observar que os discípulos, os apóstolos, não mais guardavam da mesma forma o descanso. O descanso agora era instaurado de outra forma, porque agora havia uma redenção maior para ser observada. Não a redenção de Êxodo, não a redenção do Egito, mas agora a redenção em Jesus Cristo, o dia do Senhor, o dia da redenção. E é por isso que o Didaquê, fazendo uma citação maior, diz assim: no dia que pertence ao Senhor, reunidos para partir o pão e ações de graças. A mesma expressão usada em Atos 20, versículo 7. A ideia de que eles estavam ali reunidos para fazer o sacramento da ceia do Senhor no dia do Senhor, no domingo, assim como aconteceu em Atos, assim como aconteceu na visão de João e assim como acontece até hoje para as igrejas cristãs, as igrejas que reconhecem a redenção em Jesus Cristo no seu santo dia, o dia de descanso, o dia do Senhor Jesus Cristo. Reverendo, nós temos pouco tempo. Vou fazer uma pergunta bem objetiva. Quem guarda o sábado está em pecado? Quem guarda o sábado no sétimo dia... No sábado, o sábado nosso, falando português. Ok. Quem guarda o sábado nesse sentido ainda está mantendo uma prática do Antigo Testamento que foi abolida por Jesus Cristo. É pecado ou não? É um pecado, sim. É um pecado? É um pecado. Guardar o sábado é pecado? Guardar o sábado no sétimo dia é um pecado. Assim como não guardar no domingo é um pecado. Não, isso é tudo bem. Nós já fizemos vários debates aqui, inclusive vou renovar o convite. Por causa dessa controvérsia, muitos dominicais, né, o povo que é optativo, né? A guarda do domingo é optativa, não é não. O que eu quero dizer, minha opinião é a seguinte: o dia de guarda, Romanos 14, você estabelece com Deus, mas tem que guardar um. Tem que guardar um. Esse negócio de todos os dias são iguais, negativo. Pastor, mesma pergunta para o senhor. Quem guarda o domingo está em pecado? Eu creio que está em pecado, sim, porque está desconsiderando o claro mandamento que diz que Deus abençoou e santificou o sétimo dia. E eu sou sincero, reverendo, se for para eu ser um pecador guardando o sábado que Deus abençoou e santificou na criação, eu quero ser esse pecador, né? Porque eu prefiro crer num dia que Deus abençoou e santificou. Então, se guardar o sábado é ser pecador porque Deus o fez o dia assim, então eu vou ser pecador porque Deus santificou esse dia e não os demais, né? Tá. Quanto tempo ainda tenho, Angélica? Pastor, ainda com o senhor. Claro. Uma dúvida que eu tenho, por favor, explique para nós. Vamos imaginar que muitos telespectadores estejam convencidos. Não, o dia de guarda é o sábado. Só que o nosso sábado começa às 6 horas da manhã, né, quando nasce o sol, e vai até a meia-noite. Não é a maneira como vocês, sabatistas, guardam o sábado. Por quê?
Nós guardamos, querido reverendo, sábado, do pôr do sol ao pôr do sol, como ensina Levítico 23:32. Eu queria só deixar uma citação, reverendo, porque pode às vezes dar a entender o seguinte: o Leandro está dizendo agora que só um observador do sábado é um filho de Deus ou vai ser salvo. Não é essa a nossa opinião. Não, foi isso que eu perguntei. Não, mas eu estou dizendo, reverendo, porque eu já sei que tem alguns apologetas que querem distorcer o que o reverendo diz, o que eu digo e o que o reverendo diz. Sim, isso tem. Então, o que acontece? Nós cremos que a observância do domingo é um sinal de uma obediência à autoridade humana e não à autoridade divina. Tá? O decreto papal. É um decreto... Teve uma questão cristã, nós cremos que a origem do domingo foi assim, gradativa. Tá? Teve uma questão gradativa entre os cristãos, teve a questão de Constantino na esfera civil, esse é um assunto bem amplo, né? Mas nós cremos que é um sinal da autoridade de Roma, sim. Agora, nós não cremos, por exemplo, que nossos irmãos observadores do domingo estão perdidos. Isso aí não... Então, o que acontece? Nós cremos que Deus vai julgar cada pessoa de acordo com a luz que ela teve, reverendo. Então, tem muita coisa que eu não sei, mas a graça de Cristo vai me colocar no reino dos céus. E tem muita coisa que outros irmãos não sabem, e a graça de Cristo vai fazer o mesmo. E sobre isso, Ellen White falou no livro Grande Conflito, né, página 449, o seguinte: mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que, em assim fazendo, estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Bom, foi muito bom o senhor ter lido isso, porque eu já ouvi várias vezes que se reserva esse ensino para os adventistas mais experientes, não para os novos, que a guarda do sábado é a marca do salvo, né? Então, não é assim. Não é assim. Nós cremos que terá, reverendo, uma importância escatológica no futuro. Tá? Mas, assim, dizer que o sábado é um meio de salvação seria uma heresia realmente. Um dia eu posso abordar essa questão escatológica no futuro. Sim, mas, senhor. como é nossa opinião, os filhos de Deus estão em todas as igrejas, cada um vai ser avaliado com a luz que recebeu. Se teve luz e não cumpriu, aí está pecando, né? Porque Tiago 4,17 diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Reverendo? Da mesma forma, não é porque eu disse que é um pecado que eu estou dizendo que a pessoa está condenada ao inferno. Isso é importante lembrar. Assim como eu peco, muitos pecam por outras questões. Nós, cristãos, devemos guardar o dia do Senhor, descansar no dia do Senhor, adorar a Deus no seu santo dia, que é o domingo, o qual Ele reservou por meio da sua redenção em Jesus Cristo. E isso é alguma coisa, inclusive, da nossa natureza, como bem falou o pastor Leandro, quando diz que na criação Deus estabeleceu já descanso. Nós precisamos trabalhar, mas precisamos descansar. E esse, sem dúvida, é um dos maiores males do nosso tempo. As pessoas não descansam. Trabalham, e quando estão em casa, não descansam, continuam trabalhando na TV, fazendo outras coisas de outras ordens, e muitas vezes não param para meditar na palavra do Senhor, para descansar os seus corações, para se voltar para a oração, para a piedade, e isso precisava ser lembrado, e muitos estão padecendo por causa disso. Que possamos adorar a Deus em espírito e em verdade nesse santo dia que Ele reservou para nós. Muito bem. Você quiser entrar em contato com os nossos convidados, como sempre, o contato deles está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado parcial da enquete? 57% dizem que o sábado é o único dia de guardar biblicamente válido e 43% não. Mais de 6 mil pessoas votaram até esse instante. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo Vejam Só.